Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Amigo ouvinte, amiga, ouvinte, amigos, amigue, amigo, ouvinte. Estamos de volta a mais um episódio do Reclameria, o seu podcast de reclamação, feito por mim, Bruno Santos. Estou de volta aqui para reclamar de mais alguma coisa. E essa semana eu estava preparando um outro assunto, só que não tem como a gente escapar do assunto da onda, que é aí o coronavírus, né? Então vamos falar um pouco de coronavírus. Eu não vou falar em relação à situação em si, o que está rolando, etc e tal, porque esse é um episódio para reclamar. Então, na verdade, eu vou reclamar do ser humano, em todas as esferas, de como ele está lidando com essa nova pandemia aí, que ganhamos de presente logo agora aí, no carnaval para cá. Aqui no Brasil chegou um pouco depois, em teoria, né? A gente não sabe exatamente quando chegou, mas os primeiros casos registrados foram depois do carnaval. Mas antes disso já tinha a história lá da China e tal, então é uma coisa que está vindo aí desde da época do carnaval, o Covid-19, o novo coronavírus. E aí você tem, como sempre existe esse tipo de coisa, muita informação desencontrada, muita informação errada. E aqui no Brasil, principalmente depois das últimas eleições aí em 2018, nós temos muita disseminação de informação falsa, porque é isso que o governo chancelava já desde antes de ser eleito, foi eleito usando desse tipo de artifício, e agora ainda mais, né? Qualquer coisa você tem que tomar cuidado. E eu até acho engraçado que tem uma médica na clínica que eu trabalho, que ela veio dar liçãozinha de moral, dizendo que mas não tem que ouvir fake news e tal. E ela é do tipo de pessoas que vai para manifestações a favor do presidente, ou presidoente, eu preferiria dizer, porque não é demência é uma doença séria, e que não é o que ele tem, né? Ele tem falta de caráter mesmo, que é uma doença até pior do que a demência, na minha opinião. E aí as pessoas vêm falando sobre isso, vêm disseminando aí um monte de informação desencontrada e tal. E aí uma coisa que acontece muito, em caso de pandemia, nós temos dois extremos. Nós temos as pessoas que acham que é brincadeira e não estão nem aí e continuam vivendo sua vida normalmente. E temos as pessoas que elevam isso a um ponto tão alto que elas começam a ficar neuróticas e fazer uns negócios que não faz o menor sentido, porque é só uma coisa meio alarmista demais. Como, por exemplo, as pessoas sem sintomas algum, andando pela rua de luva, de máscara, etc. O lance da luva, eu até entendo, eu acho até que é meio prudente, apesar de eu não fazer, estou saindo pouco na rua, tenho que sair porque preciso trabalhar, mas eu até entendo a pessoa usar a luva na rua porque ela tá ali tocando, sei lá, entrou no ônibus lotado, tocou ali no ônibus e tal, cadeira, essas coisas, a gente sabe que é um lugar que vai ter muita coisa, mas aí você também é o seguinte, né? Você saiu do ônibus, você pega aquela luva e você joga fora. Não adianta você ficar com aquela luva o dia inteiro, não vai adiantar de porra nenhuma. Você só tá levando o que você colheu no transporte público, tá levando para outros lugares. Tá adiantando porra nenhuma isso aí que você tá fazendo. Então, faça, mas faça de forma correta. Você tenha o limite aí para fazer essa coisa que você está fazendo. Então, e aí as pessoas estão muito desesperadas, algumas com razão, principalmente pessoas idosas. Essas pessoas deveriam estar desesperadas mesmo e quietinhas dentro de casa. Mas o idoso, ele tem um problema que ele não sossega o cu. O idoso não consegue ficar dentro de casa. O idoso, ele quer ir pro banco, o idoso quer ir na loteria, o idoso quer ir no barzinho para conversar com os amigos, jogar um xadrez ali.
Muita gente diria, mas o idoso é muito sozinho, ele precisa de contato social, etc e tal. Tem que ensinar os idosos a usar o celular. Contato social nesse momento é só no FaceTime. Você abre a câmera ali e fala com a pessoa. O idoso ele só vai conversar com você assim agora. Não tem mais esse negócio de conversar cara a cara com o idoso. Deixa o idoso quieto. O idoso tem que ficar excluído da sociedade. Você vai excluir o idoso agora. Vai excluir o idoso para salvar a vida dele mais na frente. Então, assim, tá um negócio meio louco, as pessoas falando muita besteira, pessoas usando aí máscara na rua desesperadamente. Não adianta você usar a máscara se você não tem sintoma, porque você tem a mucosa ali do olho, você pega ali a mão e você bota na cara. Essa semana mesmo a gente estava lá no trabalho, o pessoal vai começar a usar máscara, beleza, a ordem veio de cima, a gente cumpre. Então as meninas começaram a usar a máscara, só que aí elas botam a máscara na cara e elas ficam incomodadas, porque é uma coisa diferente ali no seu rosto, fica incomodada, ela mete a mão na cara, fica com a mão na cara o tempo inteiro, mexendo no diabo da máscara. Então não adianta, você tem que evitar botar a mão na sua cara. Você tem que evitar fazer como, por exemplo, o presidente desse país, que tá lá suspeito lá de ter pegado o vírus, que a delegação que ele esteve nos Estados Unidos, 13 pessoas da delegação esteve, diz ele que não tem. Aí o cara vai para isolamento, faz o teste, alguém vaza que foi positivo, aí depois fala, não foi positivo não, foi negativo, isso é fake news, adoram falar isso. Aí depois de um dia vai pro isolamento, vai fazer outro teste, mas peraí, não tinha dado negativo, para que isolamento? Aí tem manifestação a favor do governo. Nunca entendi isso também. Como é que existe uma manifestação a favor de governo? Manifestação é sempre contra. Se você faz uma manifestação a favor, alguma coisa está errada. Aí o cara sai do isolamento, vai na rua apertar a mão das pessoas. Aí volta para isolamento, aí tem que fazer teste de novo. E não morre. Esse é que é o grande problema. E assim, a gente fica nessa de as pessoas não estão dando ouvido, as pessoas estão indo para a rua, as pessoas continuam fazendo aglomerações sem necessidade, pessoas fazendo festa, pessoas indo para eventos e tal. E assim, é uma coisa muito séria, a gente não deveria estar fazendo isso. Então as pessoas elas estão brincando com a saúde. O problema é que elas não estão brincando com a saúde só delas, né? Porque você tem o lance de que você vai passar isso para frente. Como, por exemplo, um casal aqui no Rio, São Conrado, diagnosticado com o vírus, os dois, estão dentro de casa, estão lá cumprindo sua quarentena, etc e tal, mas colocaram a empregada para continuar trabalhando dentro da casa deles. A família não tem mais contato, mas a empregada todo santo dia está lá dentro da casa deles. A empregada está trabalhando com avental, luvas e máscara. Isso não adianta. A empregada tinha que estar dentro de casa. A empregada vai estar lá porque a porra do casal não consegue lavar um copo sozinho. Precisa de ter uma outra pessoa lavando o copo para eles. Aí vai a empregada, vai pegar essa merda, vai passar para a família em casa. A família vai passar para outras pessoas, porque aí você não sabe. Você tem um filho que trabalha em outro lugar, que também não pode ficar em casa. Aí tem o marido, que trabalha também, sei lá, num mercado, num açougue, uma coisa assim. E aí é assim que vai se espalhando, porque as pessoas não têm um mínimo de consideração pela vida do outro. Porque não é sobre você nesse momento, é sobre o outro. Então não seja esse tipo de pessoa idiota que tá pouco se lixando para isso. Então, assim, não adianta você só pensar em você. Nesse momento, a gente tem que pensar em todo mundo. É difícil pro ser humano, eu sei. O ser humano ele é muito umbiguista, ele pensa muito só nele. Deus me livre ter que pensar em outras pessoas, isso não existe. Muito mal o ser humano pensa na sua própria família, quanto mais pessoas estranhas. Então, assim, o que é difícil nessa hora de conter é isso. É o narcisismo, é o umbiguismo das pessoas. Que elas não... Então, assim, a pessoa não tem necessidade de sair de casa,
não saia. Isso não vai matar ninguém. Netflix está aí cheio de coisa no catálogo deles. Amazon Prime também tem um monte de coisa para se assistir. YouTube. Ah, mas eu não quero assistir. Assiste no YouTube, porra. Não quero assinar Netflix, não vou gastar dinheiro com... Assiste no YouTube. A internet você já paga. Eu sei que você paga a internet porque fica aí no Zap passando notícia falsa o dia inteiro. Então você já paga a internet. Vai pro YouTube. Fica assistindo no YouTube lá um monte de vídeo de graça que você pode assistir no YouTube. Ah, mas, pô, queria tomar cervejinha. Toma em casa. Compra, vai no mercado aí, ó. Sai, vai no mercado, compra cerveja. Ou então pede aí num desses negócios aí que entrega. Pede a entrega aí na sua casa. O pessoal vai deixar aí com você aí do seu lado. Você pega a sua cerveja e bebe sozinho. Liga o FaceTime. Bota o seu amigo para tomar a cerveja na casa dele e você toma na sua. E fica todo mundo feliz. Daqui a pouco, se todo mundo se conscientizar, em muito breve, vai estar todo mundo podendo ir para a rua de novo. Relaxado, tranquilo, todo mundo se encontrando, se abraçando, se agarrando. Mas não é esse o momento. Não é esse o momento de você sair e ficar se agarrando com os outros. Então, pô, sossega o rabo. Que no Rio de Janeiro as pessoas aí, ó, domingo lotaram as praias. Segunda-feira, praia cheia de novo. Recebi um vídeo aqui da polícia no calçadão de Bangu, informando as pessoas para ficarem em casa. E aí o vídeo lá, um monte de gente lá parado, e a maioria idoso, que é o grupo de maior risco. Que aliás está até mudando isso, né? Os idosos continuam sendo um grupo de maior risco, mas já temos vários casos de pessoas mais novas morrendo por causa do coronavírus. Crianças que já estão tendo complicações por causa do coronavírus. Já teve algum tipo de estudo, o pessoal tá vendo aí, tá vendo como está o avanço do negócio, e parece que mesmo as pessoas curadas, entre aspas, elas podem ter algum tipo de sequela respiratória. Então, porra, não dá para dar mole nesse momento. Então, assim, a gente tem que evitar o máximo, a gente tem que parar de ser cuzão pra caralho. Porque a gente tá não só acabando com a nossa vida, mas com a vida do próximo, com a vida do outro. Então, assim, é pensar um pouco mais no coletivo, é ser menos desgraçado, é ser menos vacilão e passar a não só respeitar, mas assim, é uma coisa de ter empatia pelo outro, sabe? Vamos manter essa comunidade, assim, é legal, assim, tem muita gente que a gente não gosta, mas infelizmente não dá pra escolher quem o vírus vai matar. Se desse, ia ser muito bom. Aí você vai só no presidente, porque só ele também, ele já merecia já ter ido pra caixa já. Mas, vamos pensar nisso direitinho. Eu, você, todo mundo aí que tá ouvindo, as pessoas para quem você vai mandar esse podcast, que eu sei que você vai compartilhar, porque diferente do coronavírus, esse aqui você pode passar para todo mundo. Então passa o podcast, passa para todo mundo, conversa aí, seja menos cuzão, pense no coletivo. Se você tiver com sintomas, ligue 136, que é o telefone aí que foi dado pelo Ministério da Saúde para você ligar para ter informações. Ver o que você tem que fazer, se você tem que ficar quarentenado, se você tem que procurar uma unidade de saúde para poder coisa. Assim, tente evitar aglomerações, tente evitar contato com as pessoas de forma desnecessária. Sei que tem muita gente que não tem esse luxo. Não pode se dar ao luxo de ficar em casa, não pode se dar ao luxo de não ir trabalhar, porque essa pessoa vai perder o trabalho, vai perder o emprego e tal. Então, assim, eu sei disso. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas se você pode, então faça isso. Faça isso. É por um bem maior. Então eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais Reclameria. Possivelmente com um tópico um pouco mais leve, mas continuando reclamando, porque é isso que eu faço de melhor. Siga aí o Reclameria nas redes sociais, por enquanto só Instagram, na verdade, que é @reclameria. Pode mandar um e-mail também para podcastreclameria@gmail.com ou nas minhas redes sociais também, @obrunos, tanto no Twitter quanto no Instagram.
você pode mandar uma mensagem, alguma solicitação, pedido, que eu não vou acatar, porque eu sou desse tipo de gente. Mas você pode mandar mensagem, pode falar o que você quiser sobre o podcast. E semana que vem estamos aí de novo. Valeu? Um abraço e se cuidem. Quer saber? Eu voltei aqui rapidinho para adicionar uma coisa. A primeira vez que eu faço isso, normalmente eu gravo, fica o que eu gravei e vai embora. Mas eu lembrei de coisas aqui que eu não falei, e eu só quero adicionar rapidinho, que são dois tipos de pessoas que, assim, tá me dando um ódio dessas pessoas que eu não consigo colocar em palavras, mas eu vou tentar. Uma são as pessoas que estão estocando coisas em casa como se fosse o fim do mundo, e aí você chega no mercado e não tem, por exemplo, papel higiênico nas prateleiras, porque as pessoas compraram todo o papel higiênico do mundo. Como se elas fossem viver debaixo de um bunker por, sei lá, uns 3 anos e não fosse algo de, sei lá, 15 dias. E aí as pessoas que, por exemplo, têm uma situação financeira um pouco mais baixa, fraca, essas pessoas não têm condições de comprar muitas coisas, às vezes elas não têm condições de comprar naquele dia, e aí quando ela vai ir até o mercado, não vai ter como ela comprar uma coisinha que ela precise, porque as pessoas passaram pelo mercado e levaram tudo que tinha. E aí fica difícil essa reposição, porque a gente já está num país meio parado e tal. Então, assim, a vontade que tenho de, sei lá, de ter um superpoder, de poder, sei lá, um Death Note da vida, de você poder ver a cara das pessoas, saber o nome delas, colocar num caderno e fazer todas elas morrerem, essa vontade ela cresce de forma exponencial quando eu vejo coisas do tipo. E o outro tipo de pessoa também que está dando muito ódio são as pessoas que compram também os estoques das coisas, principalmente álcool gel, álcool 70, as máscaras cirúrgicas, para poder revender a 10, 15 vezes o preço que isso vale. As pessoas estão se aproveitando de um momento de fragilidade da população, da sociedade, para poder lucrar em cima disso. É como se fossem 1000 Paulo Guedes andando pelo mundo, em que eles só pensam em economia, em dinheiro, em lucro. E assim, esse momento não é para pensar nisso. Esse momento é só para a gente passar por cima dessa pandemia e tirar as lições dessa para poder saber como lidar na próxima. Porque vai existir uma próxima. É tão certo quanto 2 mais 2 são 4. A gente sabe que essa não vai ser a última pandemia que a gente vai viver. A gente vai passar por essa, vamos ver como vamos passar por essa, mas ali na frente a gente já vai passar por alguma outra. Então tirar as lições, ver como a gente vai passar por isso, para poder ter um conhecimento melhor, para poder saber melhor o que fazer lá na frente. Então, assim, tive que voltar aqui para falar desse tipo de gente que não dá. Eu tô muito puto com esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa. Obrigado.